Bom dia, caros amigos. Nossa terceira aula de geometria espacial, agora já reunindo bastante coisa. Nas duas primeiras, nós vimos o paralelismo e o perpendicularismo. Com esses elementos, os vários sólidos podem ser construídos. Os prismas podem ser construídos através do conceito de retas paralelas e planos paralelos. Não? O prisma reto pode ser construído e com ele os paralelepípedos retângulos. As pirâmides podem ser construídas, em particular as pirâmides regulares, pirâmides cuja base é um polígono regular e cuja altura nasce no centro da base. Então já temos o conceito de reta perpendicular a plano. Cones e cilindros podem ser construídos. Enfim, os sólidos comuns podem ser já colocados como fazendo parte da nossa vida. Ainda não falamos no aspecto volume, mas diversos aspectos muito importantes e interessantes podem ser explorados, como as distâncias e os ângulos. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas coisas. Algumas já foram comentadas antes, então passo mais rapidamente. A distância entre dois pontos do espaço é a mesma noção de distância entre dois pontos no plano, significa exatamente o comprimento do segmento que tem essas duas extremidades. E aqui na geometria espacial, logo que eu falo em distância de um ponto ao outro, já está na hora de falar na esfera. A esfera de centro O e raio R é justamente o conjunto de todos os pontos que distam R do ponto O. Então é a definição similar à de circunferência no plano, agora a esfera funciona igual no espaço. E uma coisa muito importante é que qualquer corte numa esfera me dá como seção um círculo. Abra um parênteses, para ser um pouquinho mais rigoroso. Se você pensa esfera sólida, a seção é um círculo, como aqui eu procurei ressaltar. Se você está pensando na esfera como sendo a casca, então cortando a casca você tem uma circunferência, evidentemente. Como eu já expliquei antes, as palavras na matemática, em especial na geometria, frequentemente têm um duplo significado e a cada momento você deve explicar como é que você está vendo aquele objeto. Em particular, os objetos no espaço, se você pensa neles como um objeto sólido, ou se está pensando apenas na superfície que o delimita. É muito simples nós provarmos que qualquer plano corta a esfera segundo uma circunferência. Então vamos baixar uma perpendicular do centro ao plano onde foi feita esta seção. Este comprimento OC, que nós já vamos falar logo nele, né, significa distância do ponto ao plano. Imagina um ponto qualquer do bordo da seção, portanto da circunferência, e
examino este triângulo retângulo OCP. Como P é um ponto que está na superfície da esfera, a distância OP é o raio da esfera e, pelo fato que quando uma reta é perpendicular a um plano, ela é perpendicular a toda a reta desse plano que é concorrente com ela, forma-se um triângulo retângulo, onde CP é a raiz quadrada de R2 menos D2, que, portanto, é constante. R é o raio da esfera, D é a distância do centro ao plano. Né? Então, se este valor é uma constante, o ponto P ele pode se movimentar desde que a sua distância ao ponto C seja sempre a mesma, o que mostra, então, que essa curva, né, que delimita a seção, é uma circunferência. No item 2, nós temos a distância de um ponto a uma reta, que é uma noção que vem da geometria plana. Se eu tenho um ponto e uma reta, fica definido um plano, e sobre este plano eu faço geometria plana. A distância de um ponto a uma reta é o comprimento da perpendicular traçado do ponto à reta. Definição análoga para a distância de ponto a plano. Por um ponto, eu só posso traçar uma perpendicular ao plano. Por que uma? Porque se eu pudesse traçar duas, o absurdo se manifesta rapidamente. Então, a distância do ponto ao plano é o comprimento da perpendicular baixada do ponto ao plano. Baixada não quer dizer que seja para baixo. É um costume. Mesmo que eu queira, né, visualizar a distância do meu nariz àquela parede, eu baixo uma perpendicular do meu nariz ao plano da parede. É uma forma de falar, simplesmente. Muito bem. 4 e 5, nem vou dar muita importância porque é bem simples, né? Distância entre retas paralelas. Bom, se retas são paralelas, então elas são retas coplanares, não é verdade? Então, a distância entre duas paralelas é a distância de um ponto de uma reta à outra. Distância de ponto a reta já está perfeitamente definida. Da mesma forma, distância entre planos paralelos, é a distância de um ponto de um dos planos ao outro. E o que vai nos dar trabalho é a distância entre duas retas, no caso em que elas são reversas. A distância entre duas retas reversas é definida pelo chamado segmento da perpendicular comum.
Vejamos. Se podem me ver. Este pedaço de giz, ele é perpendicular às duas retas que eu estou mostrando. Perpendicular à reta que está na minha mão esquerda e perpendicular à reta que está na minha mão direita. O giz, assim como está, ele é chamado então segmento da perpendicular comum a essas duas retas reversas, que podem ser ortogonais ou não, né? Basta reversas. O comprimento desse giz representa a menor distância entre um ponto de uma reta e um ponto da outra reta. Em geral, não é fácil encontrar este segmento perpendicular comum a duas retas reversas. Vamos ver ali no quadro uma forma de fazer isto. Então, 4 e 5 passamos direto, não? Imagine que eu tenha duas retas R e S reversas. Bom, é sempre possível, quando eu tenho duas retas reversas, encontrar um plano que contém uma delas e é paralelo à outra reta. Repetindo, dadas duas retas reversas, é sempre possível encontrar um plano que contém uma reta e é paralelo à outra. Isso não é difícil. Basta fazer a seguinte construção. Pegue um ponto da reta S e desenhe por um ponto da reta S uma reta R1 paralela a R. R1 e S concorrentes, sendo R1 paralela a R. S e R1 definem um plano. Então, há um plano que contém S e R1. Alfa é o plano que contém S e R1. R é paralelo a alfa. Por que R é paralelo a alfa? Procurem lembrar. R é paralelo ao plano alfa porque R é paralelo a uma reta do plano alfa. R é paralela a R1, que está contida em alfa. Muito bem. Pegue agora um ponto P sobre R. E pelo ponto P, trace uma perpendicular
a alfa. Esse ponto Q se chama projeção de P sobre alfa. E agora, terminando, trace por Q uma reta R2 paralela a R. Portanto, paralela a R1 também. Aqui, nós temos um ponto B, interseção de R2 com S, e, traçando por B uma paralela a PQ, obtém-se A na reta R. Então, A é um ponto de R com AB essa construção mostrou um segmento AB que está pintado de vermelho que tem a seguinte característica. AB é paralelo a PQ. Ora, se PQ é perpendicular a alfa, B também é. Como AB é perpendicular a alfa, AB é perpendicular a qualquer reta de alfa. Portanto, AB é perpendicular a S. Ok? Repetindo, AB é paralelo a PQ. Se PQ é perpendicular a alfa, AB também é. Se AB é perpendicular a alfa, AB é perpendicular a qualquer reta de alfa, portanto, AB é perpendicular a S. Ora, mas a figura ABQP é um retângulo. Portanto, AB é perpendicular a R também. Então, dessa maneira, você visualiza um segmento AB que é simultaneamente perpendicular às duas retas R e S. Esse segmento funciona como o meu pedaço de giz desta forma. AB é o giz, a reta R está aqui na minha mão esquerda e a reta S na minha mão direita. Bom, então este desenho e o passo a passo que eu escrevi ali descreve uma maneira de como, tendo duas retas reversas, você efetuar todos esses procedimentos para encontrar o segmento da perpendicular comum, que é definido então como distância entre as retas R e S. O comprimento de AB se chama distância entre as reversas, entre as reversas R e S.
Bom, uma coisa que é bastante útil, que eu vou mostrar a seguir, é uma forma de visualizar essa perpendicular comum. Vamos outra vez mostrar as minhas retas com a perpendicular comum. Vamos imaginar o seguinte: o que acontece se eu fizer a projeção, entenda projeção como sombra, não é? Qual será a sombra desta situação num plano que seja perpendicular a uma das retas? Então, nessa parte vazia aqui, ó, eu tenho as minhas reversas, vocês enxergam a perpendicular comum. Se eu projeto a situação num plano perpendicular a uma das retas, esta reta fica visível apenas pelo seu ponto de interseção. A perpendicular comum, como é perpendicular a ela, vai se projetar no plano no seu verdadeiro tamanho. E a outra reta vai se projetar segundo uma reta qualquer. Isto é que esse desenho procura mostrar. Nesse desenho, as retas R e S são reversas. Ó. Este plano beta é um plano que contém S e é paralelo a R, que nós já vimos que ele existe. E vamos acrescentar a esta situação um plano alfa que é perpendicular a R. Então imagine, eu tenho a reta R, tenho a reta S, construí o plano beta passando por S, paralelo a R, e um outro plano perpendicular a R, cortando R no ponto A. A projeção da reta S sobre o plano alfa é esta reta T. A sombra da reta S no plano alfa é a reta T, interseção dos dois planos alfa e beta. Se eu tenho T, uma forma de obter a perpendicular comum é você, pelo ponto A, traçar uma perpendicular a T. Pelo ponto A não, vamos mudar esse ponto aqui, vou chamar de ponto P. Q. Repare que nesse desenho o PQ já dá a distância entre as duas retas. A distância entre R e S é a mesma distância entre R e o plano beta. Se eu quiser visualizar a perpendicular comum, trace por Q uma paralela a R e, em seguida, uma paralela a PQ. Vamos observar por alguns instantes, então, este segmento AB.
Ele foi obtido então assim, pelo ponto P, onde a reta R furou o plano alfa, foi feita então uma perpendicular à reta T. Depois, QB é paralelo à reta R e AB paralelo a PQ, formando-se um retângulo inteiramente análogo àquele que está na figura anterior, apenas numa outra posição. Desta forma, o segmento AB, não há a menor dúvida que é perpendicular a R. E como AB é perpendicular ao plano beta, é perpendicular a qualquer reta de beta que passe pelo ponto de interseção. E aqui você tem a visualização novamente de um segmento AB perpendicular comum a duas retas reversas. Nesse aspecto sobre distâncias, a distância entre retas reversas é uma coisa que não é fácil, uma coisa complicada, né? Então, esses desenhos mostram mais ou menos uma forma de você começar a pensar em outras situações. Vamos resolver um exercício para tentar fixar as ideias. Esta figura mostra um paralelepípedo retângulo. Outro dia me perguntavam se não era mais certo falar em paralelepípedo reto retângulo. Eu dizia que, bem, depende das definições, certo? Então, para mim, a expressão paralelepípedo retângulo significa um prisma em que todas as faces são retangulares. Então, a partir dessa definição, paralelepípedo retângulo é o prisma em que todas as suas faces são retangulares. Eu não preciso incluir a palavra reto em paralelepípedo, reto, retângulo, para mim é uma redundância. Então depende da definição que você usa. Paralelepípedo retângulo de arestas A, B e C. Uma diagonal, comprimento da diagonal eu não calculei, mas é coisa conhecida, não é? Comprimento da diagonal é raiz quadrada de A2 mais B2 mais C2. E eu quero saber o comprimento, quero saber uma distância, comprimento da perpendicular comum entre uma aresta e uma diagonal. Uma diagonal e uma aresta não concorrente, né? Vamos acrescentar aqui, não concorrente, senão não tem graça. Bom, vou escolher, a diagonal já está desenhada aí. Bom, a aresta que não é concorrente, uma aresta que não é concorrente com essa diagonal, e que está bem visível é essa aresta de comprimento C aqui. Então a figura mostra duas retas reversas, uma aresta de uma caixa, de um paralelepípedo retângulo, uma diagonal e uma pergunta que não é trivial. Qual é a distância entre essas duas retas? Então vamos tentar fazer algo semelhante ao desenho da visualização. Primeiro, eu tenho algo assim, tenho uma aresta vertical e, como está?
uma diagonal inclinada assim, verdade? Então eu quero obter uma perpendicular comum que será algo do seguinte tipo. Algo assim, ó. Opa, pronto, fixei. Deixa eu botar um ângulo melhor para vocês. Esse comprimento desse pedaço de giz é que eu preciso, não é? Opa! Mas ele caiu direitinho como eu quero. Ora, vamos tentar imaginar uma luz aqui em cima e ver a sombra que isso faz no plano horizontal. Toda essa reta vai se resumir a um pontinho e a perpendicular comum vai aparecer com seu verdadeiro tamanho no plano horizontal. A projeção da diagonal sobre o plano horizontal é essa diagonal da base. Verdade? Então, eu traço por este ponto, P, uma perpendicular à projeção da diagonal, uma perpendicular à projeção da diagonal, e por este ponto Q, uma paralela à aresta encontrando aqui este ponto B. A paralela PQ traçada por B determina na aresta o ponto A Muito bem, então pelo desenho, o comprimento da perpendicular comum em tempo, AB é perpendicular a essa aresta porque esta figura APQB é um retângulo e AB é perpendicular à diagonal. Por que AB é perpendicular a essa diagonal? Vamos ver isso bem. Vamos observar este plano que contém a diagonal, a aresta lá do fundo e a diagonal da base. Vamos botar umas letras aqui. Repara que PQ é um segmento perpendicular ao plano CDE. Esclarecendo, PQ é perpendicular a CD, porque eu desenhei dessa forma.
Porém, PQ é ortogonal a CE. CE é perpendicular ao plano horizontal, então CE é ortogonal a PQ. Repetindo, PQ é perpendicular a CD, PQ é ortogonal a CE. PQ, portanto, é perpendicular ao plano que está ressaltado aqui, plano CDE. Se PQ é perpendicular ao plano CDE, AB também é, porque AB é paralelo a PQ. E se AB é perpendicular ao plano CDE, é perpendicular a qualquer reta desse plano que passe pelo ponto de interseção. Então é verdade mesmo que AB é perpendicular à diagonal. Temos aqui o outro ângulo reto. Então aqui vocês estão visualizando, nesta outra posição, né, um segmento que é perpendicular comum a duas retas reversas. Finalmente, a questão dos ângulos. Veja bem, ângulo entre duas retas, já definido, retas concorrentes, ângulo é o menor deles. Retas reversas, tire paralela, até que elas fiquem concorrentes e visualize o ângulo. Ângulo entre planos é o menor ângulo formado por dois semiplanos. E ângulo entre dois semiplanos também nós já vimos na semana passada. Ficou faltando apenas comentar o último item, que é o item 9, que é ângulo entre reta e plano. Então temos um plano alfa e uma reta R. Desenhar só esse pedaço da reta. E vamos então definir um ângulo naquela situação. Olhando aqui para os meus materiais, né? Eu quero saber como definir um ângulo com essa figura. E a forma é bem natural. Ângulo entre uma reta e um plano é o ângulo que a reta forma, veja, com a sua projeção sobre o plano. Então, ângulo entre reta e plano é este ângulo que aparece entre a reta e a reta que é a projeção da reta sobre o plano. Como se obtém a projeção da reta sobre o plano? Traça-se um plano perpendicular ao plano dado, contendo a reta dada. A interseção dos dois planos, aqui, né, é a projeção. No nosso desenho, pegue um ponto P, trace por P uma perpendicular ao plano, obtendo o ponto Q. Então, ponto Q se chama projeção de P sobre alfa e simplesmente desenhe a reta AQ. Então, a reta SAQ se chama projeção de R sobre alfa. E o ângulo entre R e alfa é visível neste lugar.
Então, ângulo entre reta e plano é o ângulo que a reta forma com a sua projeção sobre o plano. Um fato relevante é que este ângulo entre a reta e o plano é o menor ângulo que a reta faz com uma reta do plano. O que eu quero dizer é: R é a reta dada, S é a sua projeção, e S' é uma outra reta contida em alfa diferente de S. Eu afirmo que este ângulo entre R e S', este ângulo beta, é sempre maior do que θ. Aqui então, θ essa é a projeção de R sobre alfa e θ é o ângulo entre R e S. Aqui, S' é uma reta contida em alfa, que não é a projeção. Beta é o ângulo entre R e S'. E fica como exercício provar que beta é maior que alfa. Isso significa que alfa não, que θ. O ângulo entre uma reta e um plano é o menor ângulo que essa reta forma com qualquer reta do plano. Mesmo não tendo falado em tudo, evidentemente que seria impossível, as partes principais eu acho que consegui falar. Então, há diversos exercícios no nosso material. Também vocês não precisam se prender a esse material. Vale pesquisar situações e exercícios em qualquer lugar. E a partir da próxima semana nós vamos começar a reunir, juntar essas coisas e falar nos poliedros e depois, finalmente, nos preocuparmos com a questão do volume dos sólidos que nós construirmos. Então, por hoje, fico por aqui, deixando um abraço e até semana que vem.